Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Tempo bom, temperatura boa, quarta-feira. Hoje tem bola rolando, tem Copa do Brasil logo mais. Cruzeiro e Atlético, o Atlético aqui contra o Botafogo, Cruzeiro no Rio contra o Flamengo. Olha aqui, os donos da bola de hoje, Júnior Brasil Zil, sempre de bem com a vida. Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, dona da bola, e Juverci Júnior, editor-chefe dos donos da bola. Que Jumenci é a forma como você me chama fora dos estúdios. É porque eu chamo de Jumenci. E aqui em cima eu chamo de Juvenal. Você pode participar com a gente, seguindo o programa no Twitter, no @os donos da bola MG, também no facebook.com/os donos da bola. Já vamos direto para falar dos jogos de hoje. Duelo de gigantes, então, hein? Ronaldinho Gaúcho versus Seedorf. Quem vencerá? Essa resposta nós teremos mais tarde, né? Mas rodaremos agora para você a van premiere do que vai rodar, do que vai acontecer logo mais no Independência. E é claro, você vai ouvir pela Band News 89,5 ou pelo bandnews.com, pelo bandnewsfm.com.br. A gente vê então a van premiere do jogo de logo mais no outro. Acompanhe. O Independência será palco de um reencontro histórico. Dois craques mundiais vão estar frente a frente. Jogamos junto no Milan, tem uma amizade muito grande. Então, é uma amizade normal, como todo mundo tem fora do trabalho. No Milan foram 2 anos lado a lado, mas os dois já se enfrentaram em uma partida decisiva pela Liga dos Campeões 2005-2006. Ronaldinho, pelo Barcelona, eliminou o Milan de Seedorf. 8 anos depois, mais um encontro em mais um jogo decisivo que vale vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Chance para o jogador do Galo mostrar quem mata-matas leva a melhor sobre o holandês. Em 6 duelos entre os jogadores, 3 vitórias de Ronaldinho Gaúcho contra apenas uma de Seedorf. A última foi no ano passado, quando o Galo venceu o Botafogo por 3-2 no Campeonato Brasileiro. Mais um grande jogo, né? Então, esperamos, né, poder reverter esse resultado e poder continuar na competição. Então, né, mais um grande jogo, um jogo que a gente gosta de jogar. E é bom Seedorf ficar de olho, porque no último treino, antes do grande encontro, olha ele aí, dando uma de zagueiro. Quem sabe uma estratégia surpresa para tentar parar o amigo holandês. Rapaz, capítulo logo mais tem mais, né? Dimar Oliveira, tudo bem, Dimar? Você está feliz? Tô em Porto Alegre, né? Está em Porto Alegre, né, Dimar? Só falta nevar, né, Dimar? Só falta nevar. Muito bem, muito bacana. Dimar Oliveira, Ronaldinho versus Seedorf. O Ronaldinho se apresenta bem quando ele tem um sistema defensivo compacto. Isso aí, a história dele no Atlético já mostrou. Hoje o Seedorf vem para o jogo sem 2 jogadores titulares de defesa e sem o Vitinho, que é o cara para quem ele passa a bola. Isso aí, na sua avaliação, tem alguma ligação? Tem. Boa tarde, Dimar Oliveira. Boa tarde. É só porque eu tô no frio. Boa tarde ao urso polar. Boa tarde, urso polar. Urso polar, porque tá um frio aqui, só falta nevar. Graças ao urso polar. O urso polar. Mas, de qualquer forma, e depois a gente tem transmissão hoje à noite, né? Na hora que ele virar pra mim e falar assim, fala isso, mas eu não consigo falar. Vai, Dimara, fala, Dimara. Mas então, enquanto eu tenho voz, vou dizer o seguinte, o último confronto de Seedorf com o Ronaldo, e aí exatamente a gente foi procurar, eu e o Comini, até pra ver como é que tinha sido, porque nos últimos o Seedorf não jogou contra o Atlético, o Atlético venceu a partida. Mas ele tinha esse contexto de estar com uma defesa muito bem postada e o Ronaldo trabalhando muito mais. Eu só tenho uma dúvida em relação de um lado e de outro. Claro que você vem com o Alex na frente na substituição ao Vitinho, que também é um jogador de movimentação, mas que ele vem mais pelos lados de campo, então muda um pouco a característica do Botafogo. Mas a minha maior dúvida, na verdade, é a própria equipe do Atlético. Eu não acho que a entrada do Fernandinho seja primordial hoje. O quê? Eu acho que a manutenção... Quem deve jogar, então? A manutenção do Luan
ali na frente, se é que ele não vai utilizá-lo como segundo volante, porque daí a gente pode entender. Se ele for fazer, então, o que ele imaginou depois do jogo do Campeonato Brasileiro, que era estar se utilizando o Pierre, que treinou ontem, e o Luan como segundo volante, tudo bem. Aí melhorando o passe. Se não, para mim o Luan é o titular. É o cara mais obediente taticamente que ele tem, que melhor faz a recomposição do setor defensivo, que fica mais ao lado do Ronaldo para estar ali mesmo tendo o Tardelli. Ele faz muito melhor essa ligação. E o Fernandinho, você mesmo sempre diz, às vezes ele pega a bola, parte e só Deus para salvar. Então, eu acho que me preocupa muito mais isso do que, na verdade, os desfalques do Botafogo. É isso mesmo, Brasil. Bela tá bonito, indumentária, hein, Brasil? Isso aqui tá um cheiro de perfume vagabundo. Essa jaqueta não é sua, querido. Não é sua? Tá não é um sua. cheiro de perfume Paraguai, isso aqui. Quem tava assistindo o jogo aberto viu que o Everton estava com ela. Essa jaqueta aqui é do Everton, entendeu? É um cheiro de perfume, tá assim não difícil. É sua, então. Eu tô morrendo de frio, ele me emprestou essa jaqueta, mas tá barra, viu? Isso aqui. Ficou bonito. Você tá arrepiadinho? Tô arrepiando, tô arrepiando. Tá parecendo. Grande abraço a todos. Mas, peraí, como é que é? Só um segurinho. Hã? One Direction vai ter hoje no programa? Ah, é. Todos? Olha. Não. Peraí, vai... Então, aqui, ó, em primeira mão, a Bandeirantes preocupada com o momento que o país vive, esse boom em cima de One Direction. Então, teremos One Direction hoje no programa. Você espere, fique ligado. Vou ter oportunidade de conhecer. Não é todo o grupo, mas fique ligado que você vai ter hoje. Ao vivo, ao vivo. One Direction hoje aqui no programa. Os donos da bola. Imperdível. Você tá ficando fanhoso. A voz não é lógico, esse frio que tá aqui. Ô, Juvenci, você que hoje tá de fato... Eu não vou falar do jogo, não. Você demorou demais. Não, tempo. Aqui, ó. Vou então resumir. Tempo. Acredito no Atlético. O Atlético vai seguir adiante por tudo que aconteceu, principalmente essa perda de Vitinho. Botafogo ainda tem qualidade, mas eu tô apostando no Atlético. O torcedor vai fazer a diferença. E o Atlético com essa força, acredito também no Luan, seria a coisa mais coerente. Eu acho que o Atlético passa. Bom, falando em passe, eu lembro de passe. Lembrando de passe, eu lembro de Juvenci Júnior, que tá aparecendo o pai de Santo hoje, com essa calça branca, relógio branco. É verdade. Relógio. Ô, Juvenci. Não, hoje mas tá aqui claro, daqui a pouco. E com a blusa da cor do estúdio, né? É, porque ninguém vê, né? É verdade. Fica como se fosse um vidrão, né? Juvenci, ontem, você aqui na redação, te batendo um papo, e eu não sou de fazer onda. Não! Você disse que Meu Deus! Você disse ontem aqui pra mim na redação que o Seedorf hoje é mais jogador que o Ronaldinho. Ele representa mais para o Botafogo do que o Ronaldinho para o Atlético. Eu não faço onda. Eu não minto. Eu não minto. Eu, inclusive, ouvi, tá? Inclusive, ô Everton, você gosta de plantar crise? Ele não sabe nem o que ele fala depois disso. Toda vez que eu venho participar do programa que eu deixo a ilha, eu acho que você desconta e quer me põe mais menções. Não falei nada disso. Não, você não falou isso não. Você só falou que a Copa do Brasil é muito melhor, muito mais qualificado que a Libertadores. Vocês distorceram o que eu falei. Foi só isso que você falou. Vocês distorceram o que eu falei. Mas tudo bem, mas eu fiz as pazes com alguns telespectadores via Twitter e Facebook. Mas estava conversando com a Dimara justamente sobre isso, sobre as distorções que você faz no programa. Eu não falei nada disso. É você mesmo. Ele você tá mesmo. as respostas que ele teve que dar ontem. Mas o Ronaldinho Gaúcho, agora falando sério, o Ronaldinho Gaúcho é muito melhor que esse Seedorf, até pelo que ele representa para o grupo. Hoje o Ronaldinho Gaúcho ele veio para o Atlético, ele mudou o perfil do Atlético, o Atlético voltou a disputar títulos, voltou a ser aquele time grande historicamente sempre foi. E hoje o Ronaldinho Gaúcho tem um papel muito maior do que o Seedorf no Botafogo. Mas olha aí, olha aqui, ó, ainda para servir de subsídio para você comentar, Dimara, olha o que o Ronaldinho falou sobre essa questão de definir em casa, de reverter situação de mata-mata. Vamos ouvir o Ronaldinho aí. Tivemos sorte, competência também, numa competição de mata-mata. Então agora estamos jogando outra competição dessa forma. Lembra um pouco que a gente passou na Libertadores e alguns jogos que a gente tinha que reverter o resultado dentro de casa. Então, todos falam que a gente aprendeu a jogar pelo fato da gente já ter passado por uma situação dessas e conseguido reverter. Então, é usar o que a gente aprendeu na Libertadores para poder continuar nessa competição. Tá bonita a arcada aí, né? A doutora Dridas deu um toque aí. Alô, Eldo Clementino Júnior. Ô, Dimar Oliveira. Sobre a questão aí do que disse o Ronaldinho. O time vai decidindo. Tijuana, Newell's,
Aí depois vem aquela final, e aí fora de casa, jogou no Mineirão e tal, fora de casa que eu digo, porque o Atlético tá levando os jogos no outro, não é novidade para ninguém. Agora, mais uma decisão. O time vai ficando calejado com isso, Dimara? Vai ficando experiente nesse tipo de situação, isso eu acredito. Mas em cima da questão do Seedorf, é bom lembrar sempre o seguinte, o Juvenci falou da importância que o Ronaldo tem pro time do Atlético, mas é bom salientar que do outro lado você tem um jogador importantíssimo também, e que exatamente no momento em que a sua equipe atravessa uma situação muito ruim, né, que ele tem os jovens, ele tem os meninos, tem uma questão até psicológica de será que vai desmanchar esse time, será que a gente não vai chegar a lugar nenhum? Esse jogador com essa experiência pode ser também o grande diferencial da equipe, é por Mas isso... Ele teve alguns ranca-tocos aí com alguns jogadores do Botafogo. Ficou comprovado na situação final do Vitinho. E a questão que o Brasil lembrou também Desgastou um pouquinho a da matéria, né? A questão da matéria que o Júnior Brasil trouxe aqui também, do Jornal Extra, né, Brasil? Exatamente. De que ele estaria envolvido em negociação de jogadores. Parece que é só ele que está recebendo salário em dia. Não, parece não. Isso gera um desgaste. Eu, na minha humilde avaliação, se o Botafogo hoje tem um Seedorf, eu acho que ele não perderia tanto, não. Se o relacionamento entre Seedorf e demais elementos do grupo tiver tudo ok, igual estava um mar de flores até um mês e meio atrás, ótimo. Mas se essa relação estiver um pouco estremecida... Mas não pode se Agora, o Ronaldinho hoje é um jogador muito mais equilibrado, muito mais líder positivo. Quando o jogador faz um gol, tá chegando, ele vai lá, abraça, levanta, como já fiz com o Luan, com tantos outros. Aplaudindo o Fernandinho, jogando. E aí a gente pega o Seedorf, o que ele fez? Foi lá bater na mão do Gilberto. Claro que ele tem uma importância, é um jogador que trouxe até uma nova mentalidade para o brasileiro, pelo profissionalismo, nova mentalidade até para o Botafogo em si, até para o Botafogo, pensando grande. Mas hoje, como liderança e representatividade, para mim ainda assim é o Ronaldinho, com todo respeito ao Seedorf, e o Ronaldinho, quando está inspirado, ele muda. Agora tem um detalhe, né, Dimara, Júnior e Juvenci. O que não pode é o Atlético pensar que, sem o Marcelo Matos, o Gilberto e o Vitinho, que esse time tá morto, não tá não. É um time muito certinho, manteve a base. O Oswaldo de Oliveira tem esse time na mão, perde muito. É como se o Atlético fosse pro jogo sem o Ronaldinho, Tardelli, sem um Tardelli, por exemplo, e sem um Luan. O Pierre, ou então um jogador de defesa, para ser mais exato, que seria um Pierre, ou seja, o Atlético também sente. Mas não é bom ficar ligado nisso não, é entrar e ir pra cima, o Atlético não tem que se apegar a quantos gols forem necessários. O Atlético tem que preocupar com ele. O Atlético tem que buscar o resultado, que é o que ele precisa, fazer um gol nos primeiros 30 minutos, na minha avaliação. Eu acho que essa correria nos primeiros 10, 15 minutos é perigoso. Acho que pode ceder alguns espaços para o Botafogo. O Botafogo é um time veloz. Mas uma coisa que eu acho que não tem como você tirar. Sim, é uma coisa que acontece naturalmente. Mas eu acho que tem que ter um pouquinho de cautela. Na hora que o Atlético solta a bola, já é uma tônica do time. Sim, a bola chega no Weber, ele quebra para o ataque. E se numa dessa aí funciona? Como já funcionou em outras vezes. Pelo regulamento, você tem que fazer esses 2 gols. Mas acho que tem que ter tranquilidade. O próprio Weber falou isso. Teremos que ter tranquilidade em jogo. A gente tem que fazer o primeiro gol, temos que fazer. Mas nós não temos que se expor ao máximo. Igual uma partida contra um Olímpia, contra um Newell's Old Boys, que vieram com o propósito simplesmente de se defender, com o regulamento debaixo do braço. Eu acho que o Botafogo não vai vir com esse propósito, não. Eu acho que o Botafogo vem, e eu acho que o objetivo dele é fazer um gol, para complicar a vida do Atlético um pouco. É, um 3-1 ainda dá galo, né, Dimar? Que é o placar que eu acho que vai ser o jogo, 3-1. Mas podem esperar um Cuca muito ofensivo. Eu sempre digo o seguinte, chama atenção nas transmissões da Band News, prestem atenção no que o Cuca está fazendo no jogo do Brasileiro, porque ele vai fazer na Libertadores. E vice-versa, e já chamei atenção nesse jogo do Brasileiro, aquela história de ter colocado o time todo ofensivo, todo em cima, já era preparativo para o que vai acontecer na Copa do Brasil. Sabe por quê? Não tem alternativa. Se chegar num determinado momento e a coisa não acontecer, a história dele vai ser o tudo ou nada. Não tem outra forma de fazer. Isso que você está falando passa pela possibilidade, então, dele de fato entrar com o Luan como segundo volante? E muito. Por você acredita, Brasil? Acredito que é possível, até por coerência, pelo que o rapaz tem apresentado taticamente, existe essa possibilidade. E outra coisa, eu também não acredito que o Botafogo venha aqui trancado, de jeito algum. Ele tem a vantagem do regulamento, mas a característica do time é de um time ofensivo, mesmo perdendo um Vitinho, é um time que sabe ligar um contragolpe rápido num passe do Seedorf, e um time que todo jogo ele fez gol. E o Oswaldo, ele também tem essa característica, ele solta o time, ele não vai modificar de uma hora para outra, porque ele sabe que se fizer um gol, complica muito para o Atlético. Então, ele vai jogar resguardado, claro, óbvio. O Atlético também não vai com os 11 jogadores para frente. Sim. E se for, o Botafogo tem inteligência para explorar isso. Então, o Botafogo sabe, se eu fizer um, e o Atlético sabe que precisa fazer gols também. E vale ressaltar que no fim de semana o Botafogo perdeu por 2-0. Então,
Foi o primeiro resultado, no fim das contas, com dois gols de diferença. Emocional bem complicado naquele Para aqueles jogo, torcedores né? que se apegam a tudo, né? Mas eu acho que até a véspera de uma decisão dessa é normal. O Atlético também contra a Portuguesa teve maus momentos, é natural. Sim. Quem foi diferente aí nessa história é o Cruzeiro, que foi lá e venceu bem a Ponte. Mas é natural esse tipo, se a véspera de uma decisão, o jogador alivia um pé, é atenção, pô, e se eu machucar aqui, então tudo isso a gente tem que dar um desconto. E a própria situação do Vitinho que eles estavam vivendo e que ninguém sabia. Sim. Né? Então isso também teve um peso. Esse emocional do Botafogo também vai ter um peso essa noite, como vai ter também o do Atlético. Concentrou muito antes, acho que esse tipo de situação que o Cuca está determinando para o grupo vale muito. Essa questão de concentração não é para tirar ninguém de nenhuma situação, mas é para todo mundo viver o esquema de estar no jogo e estar numa decisão, é viver os momentos que antecedem a tudo isso. E mais, eu acho que o torcedor do Atlético aposta muito, e os jogadores do Atlético apostam muito, que o Atlético gosta desta situação de decisão. Foi isso que ele veio fazendo. Isso motiva. É verdade. Né? Isso dá esse contexto. Vinha na Libertadores, tudo decidindo, todo jogo vale, todo jogo decide. E agora entrou num jogo aquele que espírito aguerrido de luta, claro, de entrega em campo. Foi resgatado. Ele é resgatado. E outra coisa, hoje os times que vêm jogar aqui, ou que recebem o Atlético fora, eles têm mais respeito. Nossa, opa, calma aí, vamos segurar. Todo time brasileiro sabe que vir jogar contra o Atlético no Independência é uma baita de uma pedreira. E o Oswaldo de Oliveira, ele mesmo disse, falou, olha, esse placar aqui de 4-2, conquistado aqui no Rio, ele não dá total segurança para o jogo de volta. De forma 4-1 todo talvez respeito daria. ao Botafogo, mas o Botafogo tem A torcida do Botafogo, enquanto estava 4-1, olé. Quando o Atlético fez o segundo gol, que ela foi fazer a matemática da parada, que tem o trimelique da matemática. Claro. Né? Tem o quê? O trimelique da matemática. Aí quando ela fez o trimelique da matemática, falou, opa, 2-0 lá, os caras passam. Se a gente tivesse ganhado aqui de 1-0, 2-0 um resultado também. altamente comum no futebol. O que aconteceu no final de semana, né? Olha aqui, dia de decisão é também dia de muita pressão. E a novidade na partida de hoje é a entrada de Lucas Silva atendendo a pedidos da Admar Oliveira aqui no time do Cruzeiro. Roda aí. Qual jogador não sonha em entrar no Maracanã lotado? Lucas Silva vai ter esta oportunidade hoje na decisão contra o Flamengo. É um sonho desde garoto, palco do Maracanã, por grandes histórias que tem. E ele ainda é um garoto, tem apenas 20 anos, chegou ao Cruzeiro com 14. Em 2012 foi titular do time profissional com Celso Rotti, mas depois do empate por 2-2 contra o Atlético, no primeiro turno do Brasileirão, acabou esquecido pelo antigo comandante. O que aconteceu no passado, muita gente me pergunta e eu já procuro nem comentar mais, que já ficou para trás, é caso passado. Com Marcelo Oliveira no comando, a história é diferente. O volante já disputou 11 partidas em 2013. Quando o Marcelo chegou, ele deu muita moral para nós, jogadores da base. Conversava muito com a gente, no primeiro momento ele montando a equipe. Nós, jogadores da base, talvez não tinham uma oportunidade no primeiro momento, até por montar a equipe. Preparei muito bem, procurei estar evoluindo ao longo dos treinos com a chegada dele. E a oportunidade apareceu. São 6 anos vivendo em BH. Lucas Silva, que nasceu em Bom Jesus de Goiás, já está agindo como um verdadeiro mineirinho. Quer ser titular, mas é humilde. Muitos amigos também comentam, vejo em alguns lugares também, a imprensa falando, mas eu vejo isso com bons olhos, mas também com cautela de não querer passar por cima de ninguém, respeitando a todos e aos poucos procurando meu espaço. Tá aí, Lucas Silva, atendendo a pedido da Admar Oliveira. O problema é nadar, tá? Daquele bicho, pegar, dar uma dor nas costas danada, viu? Pra comer o camarão. Só um minutinho. O estúdio aqui tá tão cara lá, ó que Pedro, Admar. Olha lá, Pedro. Mostra aqui, Pedro. Que Pedro, moça. Olha aqui. Vamos, tá, mostrou mesmo, rapaz, mostrou mesmo. Tá, vou começar do Lincoln lá em cima. Tá falando, Dimar, atendendo a pedidos, Lucas Silva vai. Olha, eu vou dizer mais, é a minha opinião, a gente pode dar opinião, não sou dono da verdade, mas eu acho que eu entendo que o Lucas Silva deve ser titular nesse time do Cruzeiro. Embora eu tenha um respeito muito grande pelo Souza, que é um cara, é um abnegado, o cara entra, corre o jogo inteiro, não é um primor técnico, mas é um jogador que tem compromisso com as cores do Cruzeiro. Isso aí é indiscutível. Mas o Henrique tá... o Diogo Ramalho falou que o Henrique tá voando em campo. Ainda tem a questão do Henrique, né, que tá voando em campo e tal, mas o Lucas Silva, cara, repara esse cara jogar. A elegância
elegância de jogar. Ele é tão bom no jogo defensivo quanto no passe. Ele faz umas viradas de jogo, um negócio impressionante. O tamanho e elegância. Né? Não, é que nem o Afonso Alberto falava do Martinez. Se der ele uma cartola e um fraque, ele joga, entendeu? Ele joga. Como é que é o movimento aí? É verdade. Ô, Dimar, vamos falar de novo. Como é que joga o Martinez? Lucas Silva é o tema, Dimar. Eu sempre digo o seguinte, aí tá falando pro Juveci, pro Júnior, concentre-se no que a gente tá fazendo, não é porque é só eu, o Everton, aqui na concentração, tem DNA time, né? Eu acho que tem mesmo. Tem uma característica, tem um jeito, tem uma forma, e o Lucas Silva tem esse DNA do Cruzeiro. O que é isso? O Cruzeiro sempre teve a tradição desde dos 2007, grandes jogadores. Quando chegou na base. Não, e dos grandes jogadores de meio campo, né? Um Daqueles Douglas, jogadores. todos, a tradição é Falou essa. tudo, é isso. Mesmo estilo. É a cara. E você identifica o Lucas Silva como um jogador do Cruzeiro. Se ele estivesse em qualquer outro lugar, você olharia, este cara pode jogar no Cruzeiro. Ele tem essa cara, ele tem essa forma, que é o jeito que o torcedor também entende o Cruzeiro. Um time de posse de bola, um time de toque, que ele tem, um time que se movimenta, que sai marca. pro jogo, é inteligente no jogo, é um jogador de jogo inteligente. A visão que ele tem, e isso só auxilia o Newton, isso só auxilia quem faz a armação do time. Acho que o Cruzeiro ganha muito na condição de passe, né, de melhorar a sua forma até de ir para frente, porque o Cruzeiro é muito ofensivo e tem uma qualidade ofensiva muito grande. Então acho que tudo isso. E o Marcelo, gente, ele nunca disse que o Lucas Silva não seria titular. Ele disse que estava preparando o Lucas Silva. Mas foi um menino que mostrou maturidade, porque ele viveu um auge. Aí depois pagou por um erro que, na verdade, para mim foi muito mais do Marcelo Oliveira naquele clássico, que entrou de primeira no lance. E aí o Lucas foi o cara que mais pagou por isso. Soube ter persistência, segurar a onda, o Marcelo Oliveira, que não é o técnico, o Marcelo Oliveira, que também, depois daquele clássico também, ele também virou nada no Cruzeiro. Também nunca conseguiu desfirmar. E aí ele mostrou essa persistência toda. Torcedor do Cruzeiro lembra, não esquece disso aí, não. E ele mostrou a persistência, segurou, continuou trabalhando, teve a oportunidade dele e acabou mostrando a importância. Porque você tem um cara que sabe fazer a saída de bola, ao mesmo tempo ele não abre mão de chegar junto. Eu lembro que, inclusive, uma vez, eu e o Edmar, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Lucas Silva e nós falamos sobre isso. Se precisar jogar o cara do outro lado, eu chego junto e jogo mesmo. Com ele não tem dessa, não. Ele sabe que na hora que precisa espanar, ele faz isso e tem que dar apoio para esses talentos da base. Claro. E aliás, o Cruzeiro em base, vai ganhar muito dinheiro. Falando em base, o Cruzeiro teve ontem Vinícius Araújo, Alisson e qual o terceiro aí? O Wallace. Convocado para a seleção. Wallace. O Wallace. O que estava fora. O Wallace, o Atlético Lucas Cândido, né? E o do Atlético Lucas Cândido. A base, as categorias de base, hoje aqui em Minas, elas vão de vento em popa. Perfeitamente. Não é? Lucas Cândido, que é outro ótimo. Não, muito excepcional. A gente acompanhou ele e outra coisa que eu acho interessante na questão do Lucas Cândido, só passando rapidamente pelo Lucas Cândido, que o assunto ainda é o Cruzeiro, mas é que o Cuca está trazendo o menino aos poucos para não queimar. Não queimar. Então isso aí é muito importante. É mais ou menos o que o Marcelo Oliveira está fazendo com o Lucas Cândido. Cada um Lucas tem um Silva momento no Cruzeiro. Isso é importante. Não, e nada melhor, Brasil, que, por exemplo, o Lucas Silva, o próprio Mike, esses caras entrarem num time que está bem. Porque colocar base, quando o time está brigando contra o rebaixamento, não, põe a base que os caras resolvem. Não é assim que funciona. E Mike e Lucas Silva, eles vão encher os cofres do Cruzeiro. Eles vão render muito dinheiro pelo que é muito difícil, né? Esse próprio Elber, com essa característica. Se o Cruzeiro abrir eu acho o Elber excelente. O Elber, quando ele entra no segundo tempo com a zaga e os volantes cansados, ele deita em campo. Ele deita em campo. Se ele tiver como alguém para jogar um pouco colado nele, um pouco mais na direita para tabelar, ele gosta de fazer 1-2, não é verdade? Ele é um cara muito de 1-2, muito rápido. Então, quando ele entra no segundo tempo, ele entra muito bem. Eu acho ele um baita jogador que vai render muito pro Cruzeiro também. Um trabalho especial com ele no que diz respeito à condição física, porque, óbvio, um jogador que tem a velocidade que ele tem essa questão de ter que melhorar muito a condição física. Por que ele fica rindo? Eu não estou entendendo. Explica aí. Mostra lá para mim, por favor. Mostra aquele cidadão lá. Mostra lá. O Lincoln fica doido quando eu quero dirigir o programa. Mostra lá, Paquito. Olha a situação daquele cidadão lá. Não pode mostrar, não. Então não pode, então. Infelizmente, não pode mostrar. Pode. Então vem cá, meu. Vem cá. Não, é ótimo. Não, minha mãe não deixa, não. Minha mulher não deixa, não. Vem cá. Olha o jeito que ele está trabalhando dentro do estúdio aqui. Chega para a esquerda aí. Nós precisamos mostrar isso. O povo precisa conhecer os bastidores da Band, né? Aparece aí, olha aí. Olha a situação. Nossa Senhora. É porque tá tão frio aqui dentro, mas bom é assim. Você acha que bastidor é importante? Olha o vento que tá soprando. Não, responde olhando no olho. Você acha que bastidor é importante?
Depende. Se puder mostrar só a cabeça do cidadão igual pra ele, sim, mas o senador... One Direction, agora, olha, vamos então aqui pra galera que esperou, aguardando, com aquela ansiedade. O que tá rolando, velho? Calma, deixa eu falar só uma coisa na boa, cara. Deixa ele falar, deixa ele falar. Vem cá, numa boa de coração, você gosta de menudos, não gosta? Menudo? Gosta, não gosta? Meu Paquito que é o menudo. Não, eu tô perguntando pra você vai conseguir responder? Gosta, ele canta na transmissão. Gosta ou não? Não, é que eu vivi. Não responde, cara, sim ou não? Minha esposa apaixonou por mim, porque eu era um cara parecido com o um ídolo pra você. Então aqui, Rick galera... Martin não. O Rick Martin não, mas o Robin... Rick Martin, menudos. Isso é muito bacana e a gente tem que incentivar, porque é importante pra você, telespectador. Seu momento, One Direction, a gente vai colocar para que você liberte dentro de si. One Direction, rola aí! Pode trair, assim. Quer dizer, então, que toda vez que eu fico aqui pra gravar, eu tô chorando aqui de alegria. Olha aqui, quando eu fico gravando aqui, então, a chamada, vocês estão aí em cima pegando tudo para depois soltar no Insta dantesco. Nem lá, tudo, né? nem tudo, a gente te preserva. Eu vou te dizer que preservaram, né? Foi. Você foi muito preservado. Olha, Everton, eu te falo, eu te protegi. Não, o Comito tá falando que tem uma... Eu dançando a Anitta. Eu queria a Anitta. Eu queria a Anitta. Eu queria. Cadê o negócio? Anitta. Eu dançando a Anitta? Anitta. Também não. Eu sou. Eu falei pra não colocar, eu te protegi. Eu sou seu amigo. Eu te protegi que eu sou o seu amigo. Então não vai mostrar coisa nenhuma. Vocês estão querendo me ridicularizar isso? Não, mostrando que você é um talento na arte de dançar. Deixa eu mandar um abraço aqui. Eu Comito, você colocar esse... Se você manda abordar esse negócio assim, eu vou contar seus podres aqui, Tá na sua aí. Vou mandar um abraço pro Carlos Panhoto, lá em Divinópolis. Ele que é sogro do Eustáquio, não é? E também pro bar. Como é que é o bar lá, ô Juninho? Bar de quem? Bar do Banana, lá no bairro Esplanada, lá em Divinópolis, Carlos Panhoto. O Juninho tá dizendo aqui que meu sogro já matou muito a minha fome, então isso é bonito, esse reconhecimento. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro atleticano. Ele é de Massachusetts, nos Estados Unidos, é de Governador Valadares. Por quê? Pouca gente de Valadares que está nos Estados Unidos. O Ivan de Miranda, rapaz, atleticano, está assistindo o programa, está aqui em Belo Horizonte. Um abraço a você, já nos convidou, viu, para a gente fazer um passeio lá na cidade dele, Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Um abraço, Ivan, ao sósia do Ziza Valadares, também estava com você ontem, que eu não sei o nome. O Reinaldo, atleticano, ele que é atendente lá do Applebee's, ali do BH Shopping. Ontem a gente foi lá, naquele happy hour lá e tal, um abraço, daqui a pouco ele manda cortar os abraços. Reinaldo Atleticano, um abraço, garoto. Luiz Guilherme, do bairro Mantiqueira, alô Guilherme Augusto, Pedreira Prado Lopes, alô Rodolfo Simões, do bairro Ouro Preto, não, no bairro não, da cidade de Ouro Preto. Rodolfo Simões, da cidade de Ouro Preto, Guilherme Augusto, aqui da Pedreira Prado Lopes, Luiz Guilherme, do bairro Mantiqueira, o J. Ferreira, nosso companheiro do Twitter, aliás, fez um desenzinho lá bacana, uma homenagem a um amigo aqui, ficou sensacional, e o David Sander, da cidade de Padre Carvalho, no norte de Minas. Padre Carvalho, do norte de Minas, um abraço então ao David Sander. Tem abraço aí, Brasil? E um abraço mais do que especial, uma pessoa que fez um elogio a você, virou e falou, aquele gordinho é bom, viu? Doutor Maurílio Costa, que está acompanhando a gente, mandou um abraço para todos e falou, ó, muito bom, tô gostando, viu? Grande doutor Então a gente mandou um grande abraço para ele e também para o meu amigo, doutor Fernando Leite, atleticano, que está ligado e apreensivo com o jogo de hoje. Doutor Maurílio Costa, vem cá aqui, doutor Maurílio Costa, que está entre as feras do rádio aqui, né? Dos grandes comentaristas, radialistas. Só respondendo a todo mundo que me pergunta também sobre a questão do grau de parentesco com o Luiz Carlos Alves. Não sou filho do Luiz Carlos Alves, mas tenho uma admiração muito grande por ele. Que pai, que tem uma admiração muito grande por ele, que é um grande comunicador também. Meu respeito aí ao Luiz Carlos Alves também. O doutor Maurílio Costa, muito obrigado pelo carinho aí. E a toda a rapaziada que faz o rádio esportivo ser o que é hoje, né? Porque sem vocês, o rádio esportivo não era 1/10 do que é hoje, tá? Agora deixa eu dar a dica. Tem abraço aí, Edmar?
Não, você sempre está introspectiva, né, Edmar? Sempre. Um abraço para ninguém, a pessoa egoísta. Coisa feia. Olha aqui, agora a dica para você curtir a Copa do Brasil de carro e com a camisa do seu time. Você que tem mais de 18 anos, doutor Maurílio Costa, pode comprar o seu carro a partir de R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia. Adquira agora mesmo o seu Chevrolet novinho. É com a Um Brasil, não perca tempo. 3003-4443, 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance. E olha que moleza, com o seu lance você diminui ainda mais o valor da parcela ou o prazo. Garanta sua vaga agora, 3003-4443. Então, você pode ficar sabendo, preste atenção, que quem comprar hoje o consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você de carro novo com R$25 mil na mão para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Agende uma visita 3003-4443. Pessoal, a Um Brasil leva a sério o seu sonho e sabe que um veículo hoje é necessidade. Então fez planos para autônomo. Se é autônomo, então, meu amigo, ligue 3003-4443. Você ganha um salário mínimo, umzinho, Ronaldinho Gaúcho. Então, 3003-4443. Seu Chevrolet por menos de R$10 por dia é só na Um Brasil. E olha a promoção, hein? Os 10 primeiros que comprarem o consórcio hoje vão receber a camisa da Candrazão. Vão receber a camisa do seu time no coração. Olha aqui, ó, logo mais tem contra o Botafogo, hein? Olha aqui, hoje no Maraca, vai arrebentar com o Flamengo. E olha essa do América. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu gostei do Milton Naves ontem, quando ele disse que o América está que nem menino pequeno. Bate na porta e sai correndo, do G4. 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, não é? Aqui, ó. Carro novo, 25 mil e camisa do seu time no coração, 3003-4443. Ligue agora, 3003-4443. Break rapidinho, 2 minutos, a gente já volta. Até já.